Olá! Hoje eu estou aqui com a Glaís e ela vai se apresentar para a gente poder falar sobre a maternidade. Bom dia, oi. O problema meu nome é Glaís Porto Reis, que até teve uma situação muito interessante ano passado. Eu vou fazer 90 anos, já estava com 89 anos. Como é que chama? A Previdência me mandou um aviso que se eu não consertasse o meu nome, eles iam suspender minha pensão, porque o meu nome estava Glaís com S ou Glaís com Z, por causa disso. Falei, gente, mas há 90 anos para descobrir isso? Isso me poupe, né? Não dá. Né? Eu me chamo Glaís com S. Glaís com S. Para ficar bem registrado. Vou fazer 90 anos agora, muito feliz da vida. O que mais? Agora tem quantos filhos, netos, Fui casada, meu marido era o homem mais maravilhoso do mundo, até hoje eu falo, todo mundo ri de mim. Falei, tem uma amiga que fala, já tinha que ser, o Geraldo, né? Ele foi ótimo. Não é dizer que não ter problema é besteira, dizer porque todo mundo tem problema, saúde, dinheiro, de tudo. Em casa. Mas foi ótimo, fiquei casada há 55 anos. E até foi muito interessante, que naquele tempo o chique era, quando eu casei, né, foi em 51, eu fui passar a lua de mel no Rio. Então, quando nós íamos fazer 55 anos de casado, ele virou para mim e falou assim, vamos passar o aniversário de casamento no Rio? Aí nós fomos, ele adorava a praia, né? Eu nunca vi a vida dele, toda a vida. Ele foi nadador do Minas muito tempo. Por isso. Competiu, essas coisas assim. Então, nós fomos para o Rio, mas divertimos um tempo danado de ruim, chovia, mas estava ótimo. Nós vimos a inauguração da árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas, aquelas coisas, né? Fomos ao teatro, foi ótimo. Aí isso foi em novembro, fim de 30 de novembro. Em julho ele faleceu. Então foi ótimo. Até o fim nós aproveitamos a vida muito bem, muito juntos e tal. Tem quantos anos que ele faleceu? Ele foi em 2007, tem 12 anos. 12 anos. É. E aí nós vendi a casa. Foi uma coisa até muito rápida, porque eu tenho filho e neto e tudo advogado, eles tem de São Paulo, mas acontece que eles mandavam para cá e a minha filha arrumou tudo no instante. Eu sei que ele morreu em julho, nós vendemos a casa, em outubro eu já estava aqui. Olha, com a casa vendida e comprada no nome dos filhos, porque eu falei, não quero mais saber de inventar dessa porcaria toda, não. De modo que, agora eu tenho quatro filhos, tive 5, mas perdi a primeira. Aí vai entrar a história da maternidade. Foi a primeira que nasceu? Eu casei e fiquei 4 anos sem conseguir engravidar. Aí, naquele Mas já tempo, queria? Queria, não, naquele tempo não sei ninguém usava. Pelo amor de Deus, você não... A gente não pensava nisso, né? Não, nem pensava, mas casava e engravidava. E eu tinha uma irmã que ela até se casava, o pai dela ela teve 8 filhos, teve gêmeos, era assim. Quando um tinha 1 ano, os gêmeos nasceram. Então era assim, aquele negócio, ela saía para casa da mamãe, passava a tarde lá, mas de mala, não levava sacola. Era uma quantidade de fralda. Agora, naquele tempo era tudo mais fácil. Ela tinha uma babá, ficou com ela a vida inteira, depois ficou a filha dela, quer dizer, uma pessoa responsável. Hoje você está sozinha, eu sei que né? Eu não estou, porque eu até tenho uma pessoa que olha por mim aqui muito em casa. Mas aí eu levei 4 anos fazendo tratamento, aí consegui engravidar. Quando faltava 1 mês para ela nascer, eu levei um tombo, aí sentada. Aí eu voltei para casa, né, e tal, eu estava perto de casa. E depois eu telefonei para o médico, ele falou comigo, a bolsa rompeu. Ele falou comigo, então você fica de repouso para poder chegar um pouco mais perto, né? Aí fez uma cesariana um pouco depois, a menina viveu 1 mês e tanto, mas não conseguiu. Aí ela saiu para outra, né? Falei, Deus ajuda, né? Tá. Aí se ela tivesse viva, ela estaria com... Ela era de 55, né? Estava com 64 anos, né? Ia fazer. Aí depois disso, aí eu tive o Renato, é o mais velho. Depois de quanto tempo que você teve o Renato? Renato nasceu em 57, 2 anos. 2 anos? Aí engravidei, sem tratamento nem nada, né? Depois o Renato nasceu em 57, está com 62 anos. Depois teve Gilberto, que está com 60, nasceu em 59. Aí deu um prazo. A Cristina nasceu em 65, já tem um prazo. Mas aí
foi o natural. O médico falou comigo, ó, seu útero está diminuindo, tá vendo? Eu falei, agora eu já tenho meus filhos, tá bom, né? E depois tive meu caçula, ele nasceu em 68, tá bom, fez agora 51 anos ano passado. Mas, gente... Mas aqui, você comentou assim que casava, engravidava, mas você tinha o desejo de ser mãe? Independente que era esse o retrato, né, da sociedade. Honestamente, eu acho que era coisa assim tão natural na época que você não pensava se tinha desejo ou não tinha. Você simplesmente casava e engravidava. Era uma coisa assim, decorrente. Normal. Então, eu vou te ser sincera, eu não sei se eu não me lembro. Também você quer que muita coisa, né? Que a capacidade lembrar de 60 e tantos, 64 anos, né, que ela teria, eu não me lembro. Se ele estivesse vivo, eu faria. Eu casei em 51, né? Quer dizer, eu faria 69 anos de casado, né? Né? 69. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Mas quando o Renato depois nasceu e você começou a viver a maternidade, né, na intensidade, como é que foi isso para você? Olha, eu achei ótimo. Meu marido, eu lembro que, gente, eu tinha essa mãe dessa minha atual empregada, trabalhava lá em casa, né? E na hora que eu fui no hospital, até foi parto normal, foi até um parto muito fácil dele. Ele nasceu magrelinho, comprido, porque ele é imenso, ele é alto, bem alto. Até hoje, ele e os filhos são todos na base do mais baixo, tem 1,85 m, então é tudo assim. Super alto. Tem um que é de 1,90 m, então assim, essa turma grandona. Então o Renato nasceu magrelo e tal. Lá, é muito fácil, eu não tirei de letra, estava ótimo. Quando o Gilberto nasceu com 4 quilos cacetado. Me poupe, quase morri. Mas foi normal também? Não, eu tenho 2 que nasceram com mais de 4 quilos, e são os 2, quer dizer, não são os altos, não. Os altos não são, a Cristina e o Renato são mais altos, né? Mas o Gilberto e o Guilherme são mais ou menos feitos a Cristina. Mas a gente imagina que o homem seja mais alto, né? Mas aí depois a Cristina também não foi parto, todos os outros foram parto normal. E o Guilherme nasceu com 4,3 kg também. É muita coisa. Mas quando você chegou em casa com o Renato, aí começou a viver a maternidade, como é que foi isso? Eu te falo que eu achei muita graça, que o Geraldo sempre foi uma pessoa assim, que os empregados, até hoje a minha empregada fala nele com carinho, fora do comum, porque sempre foi, a mãe dela é aposentada, graças a ele, que ninguém pagava INSS naquela época, e ele falou, sabe o que é mais? Vamos pagar para ela, porque ela, quando ela ficar velha, ela não tem, quer dizer, então ela fala, minha dignidade é graças ao seu Geraldo, porque ela está com 90 anos também, ela junto comigo, ela já fez e eu vou fazer agora, né? Mas com isso eu lembro que ele chegou em casa, ela estava lá trabalhando, ele falou assim, Merita, menino é horroroso, mas que coisa boa. Não era horroroso, é uma fome de fazer capeta. Porque o menininho feinho demais, mas ele estava louco de alegria, né? Aquilo, bom, lógico, o menino quando nasce todo enrugadinho, todo esquisito, né? Uma fome de fazer capeta. Mas ele já sentiu alegria no primeiro momento. Pois e eu também, né? Ainda mais depois que eu fiquei livre, já estava, a barriga acabou e etc e tal. Aí foi vendo, mas eu acho que a maternidade, Camila, enquanto você espera, é uma coisa, né? A realidade é muito diferente. Todo mundo fala, é muito ruim ficar grávida. Ficar grávida para mim não era, não. Pior, eu acho mais difícil é depois, pela vida fora, sabe? Eu acho assim, no princípio, eu acho esse dizer... É difícil. Menina acorda de noite, você não está acostumado, você dormia muito bem, não tinha problema nenhum. Menina acorda de noite, menino toda hora naquele tempo não existia fralda descartável. Nossa, a minha sorte é que eu sempre tive empregadas ótimas, nunca lavei fralda. Mas mesmo assim é um trabalho. É um trabalho, você tem que trocar, você tem que botar lá, e, gente, você tem que orientar quem faz também, né? De modo que nesse ponto eu acho que a maternidade, a gravidez, tem muita gente que não gosta de... Eu tenho uma amiga da Cristina, ela é até médica, ela brinca muito, ela é muito inteligente, ela fala assim, eu não se dou bem com a gravidez, ela não se dou bem. Mas ela passa tão mal de ir para o hospital, tem que tomar soro e tal. Tem mulher que não passa bem. E eu passei muitíssimo bem, eu não enjoei, a única coisa que eu tive, na Cristina e no Guilherme, acho que um pouco nos outros, os 2 últimos, foi um pouco de falta de ar. Cristina me dava. Mas os outros nem isso, mas não tinha nada. Eu lembro que eu enjoei com o Renato, porque o Renato nasceu no sábado de Aleluia. E o meu pai tinha feito, eu adoro camarão. E meu pai tinha feito um negócio de camarão. Outro dia eu entrei no camarão para variar, na Sexta-feira da Paixão, né?
na véspera. Aí eu cheguei no hospital, começando a passar mal, aí eu vomitei. Foi o dia que eu vomitei. Resto, mas não foi de enjoo, né? Não foi. Foi do camarão, não tinha nada a ver com a história. Mas eu acho agora, Camila, que depois é o seguinte, estou falando muito isso, não, mas pode você falar queria. tudo. É que depois que vai crescendo é que o problema vai. Você ter muito carinho para os filhos, mas você ter aquela autoridade. Firmeza. Eu sou do tempo que os meninos tinham que... Essa história, que outro dia recebi aquela história, né? Tem tanta coisa que está voltando antiga, por que não volta a educação, o respeito? Isso, né? É uma coisa que... Necessária. E ninguém hoje pensa nisso. Meus filhos, eu acho graça até hoje, o mais velho, quando ele foi para o grupo, a primeira coisa que eu falei com ele, olha, quando você chegar lá, a primeira coisa que você vai chegar é falar bom dia com o porteiro. Porteiro é gente, não é uma figura que está lá, não. Toda a vida, bom dia, se não falasse, chegava em casa, a mãe achava ruim. Quer dizer, a gente tem, até hoje eu acho graça, ele põe o carro no estacionamento, numa vaga lá, como é que é seu nome? Pois é, fulano, então você toma conta aqui, não sei o quê. Ele é incapaz de chegar até aquela distância. Tá? É humano. Eu acho isso muito bacana, porque não é todo mundo fazer isso, não. Tomador de conta, o garçom, os ensinamentos hoje são diferentes mesmo, né? De antigamente, a minha avó também falava muito isso. Mas assim, o que tem quando você, né, começou a vivenciar assim, a maternidade? Alguma coisa assim te despertou de assim, você falou das questões que é diferente, expectativa e realidade, mas assim, sei lá, alguma coisa de, ai gente, isso daqui é tão diferente, é tão gostoso. Não, mas é uma delícia, é uma menino delícia, novo, né? É uma delícia. Cheiroso. Não, e eu tenho bisneto, né? Melhor ainda, porque é lindo, gostoso, você chega, dá um beijo e ele vai embora na hora que você dá um adeuzinho, acabou. O problema é ele vai embora. Pra você ser a avó e viver de sobremesa, todo mundo fala isso, né? Não, pra mim, né, não. Todo mundo fala, não, melhor neto é um filho 2 vezes, não. Primeiro são os filhos, adoro meus filhos. Ai, que lindo. São. Não, mas eles são ótimos, mas são bons demais para mim mesmo, cada um no seu estilo, cada um... Engraçado que eles assumem umas coisas assim, quer dizer, um faz muito uma coisa. Eu me lembro que minha filha mora muito tempo fora, né? Então ela não... Agora que ela veio para cá, onde deve ter uns 5 anos, talvez, ou 6, que ela me dá assim, mais assistência de vir aqui. Ela passa praticamente todos os dias aqui. Quando não vem um dia, um telefone e tal, né? Mas eu achei graça que o Guilherme, ele trabalha na cidade industrial, né? Ele trabalha no jornal O Tempo. E ele vem geralmente terça e quinta, que é o dia que eu tenho empregado aqui. Sábado, geralmente eles todos vêm almoçar, uns não vêm, mas nunca obrigado. Porque eu falei, eu não quero a história de filho, eu tenho que ir na casa da minha mãe. Eu quero ir na casa da minha mãe, é muito diferente. Muito. Eu criei meus filhos toda a vida assim. Você quer Natal, é passagem de ano. Quando eles eram jovens, eu às vezes ficava assim, na passagem de ano, era tão bom que se eu estivesse aqui. Mas eles estavam com os amigos deles. É razoável, é justo. Verdade. Cada um tem sua época. Sua juventude. Eu criei meus filhos muito bem, muito felizes comigo, mas eles têm a vida deles. Claro. Não posso passar a vida inteira agarrado com mamãe e papai, né? Não tem condição. Isso é até ridículo, né? Não tem. Mas você sofreu com o síndrome do ninho vazio, que as pessoas comentam, assim, que quando os filhos saem de casa? Você sabe que eu não senti, não? Não? Não, porque a história é o seguinte, eu acho assim, se você não é muito bem casada, você sente isso, ou se você é viúva, se você é divorciada, quer dizer, se você fica solitária. Mas eu não fiquei, nós dois tínhamos, assim, muito... Inclusive, quando meu marido aposentou totalmente, toda a vida ele trabalhou até 70 anos, muito satisfeito e tal, quando ele saiu, eu parei de dirigir, porque ele era muito caseiro. E eu não era. Não sou até hoje. Não é? Não. Não é? Não sou. Então, eu falei, ele trocou o carro, eu lembro que ele trocou naquela época nós tínhamos um Opala, né? Entendeu? Eu vou te contar as histórias, nossos carros todos tinham nome, né? Nós tínhamos 3 carros, um era um Fusca vermelhinho que chamava Bombeirinho. O outro era o que o Guilherme dirigia, era uma Opala mais velha, e quando chovia ele entrava água, então ele chamava Pântano. Pântano. E o Guilherme agora, nessa época da vida, né, já com quase 50 anos, ele resolveu procurar o pântano, queria comprar. Ele e o mais velho queriam comprar juntos para reformar e guardar o pântano lá e sair. Minha nora quase teve um ataque.
A Rita falou, eu que não quero pântano aqui dentro de casa, porque ela tem mais garagens, mas agora então tem uma menina, as garagens são todas ocupadas. Mas ele ficou quase doido, e procurou, e foi no Detran, fez tudo que podia. No fim descobriu que o pobre coitado tinha desmanche. Oh, meu Deus. O Guilherme quase teve um ataque, coitado. Apego. A tristeza dele, ele ficou numa tristeza, coitadinho do pântano, e que não sei o que lá foi. Foi muito engraçado. Mas a gente, então, é o seguinte, eu estou voltando. Do Opala. Eu falo demais, Não tem problema, não. Mas eu acho que isso tudo faz parte da maternidade. Eu acho que é reflexo daquilo que a gente criou. Então, os meninos têm aquele apego, vamos dizer, umas bobagens da casa, mas fazia parte do contexto, não é? Eu acho aquilo assim, é interessante. O Geraldo sempre participou do cuidado com as crianças? Nossa, tudo. Não, ele participou com o amor das crianças. Os meninos até hoje falam, inclusive minha nora fala muito assim, eu acho que a referência, ela perdeu o pai muito cedo, a referência paterna dela, a mais nova, né, casada com o Guilherme, a Rita, a mãe da Cissa, a relação, assim, a referência de pai é muito do Geraldo. Ela fala legal. Assim, porque ele brincava muito com ela, porque ela era de Curvelo. Então ele falava, você o que tem? E fez a hora com ele. Um dia ele abriu o jornal e estava lá, formatura da Escola de Datilografia de Curvelo. Gente, mas ele encarnava na Rita. Rita, você já fez o seu curso de datilografia em Curvelo? Mas eles riam até. Porque também a nora e o genro acabam sendo filhos também. Exato, pois né? é. Mas ela, eu acho que ela assim, porque é mais velha, a minha nora mais velha sempre foi ótima, muito boa e tudo, mas o pai dela era um cara muito bacana também e tudo, ele até faleceu mais tarde e tudo. Mas ela, eu acho que ela a mãe ficou viúva, ela sentia aquilo dali, sabe? Eu acho que ela fala muito assim, sabe? Mas nós estávamos voltando. Não, você estava falando, eu te perguntei dele participar, e ele sempre participava foi muito... assim, exato, assim, não assim, como mexer de casa e tudo, ele era um fracasso total, coitado. Ele era uma família, eram 12 filhos, muitas irmãs, a casa dele era uma casa enorme ali na Rio Grande do Norte, onde vem atualmente a trincheira, na hora que vem a trincheira hoje acho que tem um prédio lá, eles venderam a casa, então era uma casa imensa, e os homens não faziam nada. Não, tinha tanto uma mulher e tinha muita empregada, porque não é que eles fossem ricos, não. Não, eu sei, porque nem tinha sobrava para ele fazer. O quintal deles era tão grande que saía da Rio Grande do Norte e entrava na Fernando Storin. Quer dizer, eles não tinham necessidade de ir para a cozinha fazer um café. Porque de manhã cedo chegava em casa, estava o café todo pronto. E ele falava a vida inteira, eu tenho muita vontade de aprender a cozinhar. Eu falei, não tem não. Se tivesse, você já tinha aprendido. Porque eu nunca gostei de cozinha, então ele falava comigo, quando você entra na cozinha fica mal-humorada. E fica, até hoje fica. Mas eu não gosto de cozinha, detesto, né? Mas ele, nesse ponto, ele não me ajudou nunca, assim, coitado. Mas com as crianças, sim. Com as meninas, sempre foi assim, muito chegado. Ele não era assim, falando, faz assim, vai isso aqui. Mas ele olhava, saía com os meninos, e fazia assim, tinha muito carinho. Carinho tinha demais, sabe? Isso até hoje, a vida inteira a gente lembra Vocês dois, né, você fala dele de uma forma muito carinhosa. E depois que as crianças nasceram, né, que os filhos nasceram, vocês tiveram a preocupação de ter um momento só para vocês? Tipo assim, tem casais que viajam sozinhos, vocês tinham isso? Tínhamos um pouco, porque é o seguinte, eu me lembro que uma coisa que eu lembro, eu tive uma empregada muito boa, ficou comigo 17 anos, até hoje ela é minha amiga, me telefona, tem jabuticaba na casa dela, ela traz para mim, e ela era muito boa, e eu tinha essa outra que é a mãe dessa minha atual, né? E então eu podia sair, viajar onde descansar, a gente fazia em Cansaí. Eu tinha uma sobrinha e falava, você está fazendo um tour pelo interior de Minas. Quando a gente já estava, os meninos estavam assim, o Guilherme devia ter o quê? Podia ter talvez uns 6 anos, talvez. A gente saía, fazia por perto aqui. Porque a gente não tinha dinheiro para ir fazer viagens para a Europa, nem nada, né? Fazia assim a coisa. Mas a gente ia interior, vamos visitar, sei lá, Araxá, um lugar assim, sabe? Então a gente tinha esses momentos que eram da gente. Era só para vocês dois. Não é? E antigamente também, a gente à noite, por exemplo, tinha mais facilidade de conversar, de tudo, porque os meninos dormiam cedo. Menino não dormia 10, 11 horas, não. Né? Eu tive uma empregada também, que ela sempre fazia a cama com uns enfeitinhos ali, os meninos iam para a cama muito satisfeitos. Mas era assim, no máximo 9 horas, estava todo mundo dormindo, né? Hoje em dia não tem mais disso. São diferentes as necessidades, né? Hoje tem que aproveitar a hora que o marido chega, os meninos aproveitar o pai, porque nunca chega às 7 horas da noite, né? Antigamente tinha essa facilidade. E você trabalhou fora? Antes de casar.
quando eu casei, né, naquele tempo usava tirar do emprego. E meu marido arrependeu até o último dia da vida dele. Sério? Não, porque ele falava o seguinte, se você tivesse continuado a trabalhar, eu fiquei 4 anos sem filho, sem nada, podia, né? Aí ele falava, você podia aposentar melhor e tal. Mas eu não tenho queixa, não, tá tudo ótimo, tá bom demais. Você conseguiu curtir bem a maternidade, então, né? Assim, curti. Bastante. Curti, eu ficava muito com os meninos, mas eu sempre tive quem me ajudasse muito. Não, sim, mas eu falo assim, como amor, acompanhou a evolução deles, tá. Meu marido sempre falava o seguinte, que os meninos toda a vida nunca estudaram, lá, uns eram melhores, outros piores, como todo mundo, né? Mas ele falava assim, isso é graças a Glaís, porque ela não disse que... E realmente, até a vida inteira, vai fazer para casa, não sei o que tem. E não era dessas mães que vai... Não, mas tem que fazer uma pesquisa? Não, o problema é seu, eu não mexia com pesquisa, né? Ele sempre era muito bom. Tinha uns assim mais distraídos, melhores alunos, ela como for e tal. Uns gostavam mais de estudar, outros menos, mas como todo mundo, né? Mas não me deram, nesse ponto não me deram trabalho. Agora, Camila, eu quero deixar bem especificado aqui tem muita gente que chega e começa a dar uma entrevista sobre os filhos. Não tem problema, são maravilhosos, são inteligentíssimos, são lindíssimos, tudo. E eu acho que tem muito dessas coisas nos meus filhos, mas tem muito problema também. Eu já tive problema com eles todos. Claro. Né? Doença, problema de... Faz parte Renato casou muito cedo, Gilberto foi estudar fora, quer dizer, muito assim, jovem. Dá trabalho, enfim, trabalho você tem. Uhum. Mas faz parte da vida. Eu acho que Mas você, quando a gente fala aquela frase assim, ser mãe é padecer no paraíso. Não, é como eu te falei, eu detesto essa frase, acho ridícula. Uma pessoa que não tem sentimento, que padecer nada, gente. A gente esquece, tem tanta coisa que a gente não gosta, que a gente faz e não gosta, e não está padecendo no paraíso, mas agora você imagina, né? Porque a maternidade, assim, ela, igual você falou, ela não é um cor de rosa, mas não é um padecer, né? Eu também detesto essa frase, eu tenho pavor dessa frase, eu acho que a gente, que a partir do momento que você encarna essa frase, você acaba achando tudo ruim na maternidade. E não é, né? A maternidade, a maternidade tem problemas demais. Como tudo. Eu acho que os problemas não são, por isso que eu falo, não é a gravidez que é o pior, não. Depois vem uma fase que é meio chatinha, né? Aquela parte de menino pequeno, não dormir à noite e tal. Quando a Cristina nasceu, ela era ótima para dormir. Ela dormia 7 horas, ela acordava, ficava quietinha na cama. Aí eu ia lá, dava mamadeira, aprendi a criar filho, aprendi nada. Guilherme acordava 5 horas da manhã, acho que se eu não fosse dar mamadeira a ele, a vizinhança inteira vinha pedir, pelo amor de Deus, que não berrava feito condenado. Quer dizer, cada um é de um jeito. Uhum. Você tem que aceitar os meninos do jeito que eu sou, diferente de todo mundo, você também. E meu marido também, tudo nesse ponto, assim, ele não era capaz de levantar, não me lembro, pode ser até que eu lembro que eu tenha esquecido, de ficar tomando conta de menino de noite, não. Já meus filhos já têm fazem isso. Já ajudaram muito mais. Em algum momento você sentiu culpa na maternidade? Não. Não? Não. E sobrecarregada? Tipo assim, você deu um surto, eu estou muito cansada. Não. Agora, eu vou te falar uma coisa, isso não é vantagem minha, não. Eu acho que eu tinha quem me ajudasse, né? Porque eu tive empregadas boas, sabe? Uhum. Muito boas. Quando eles nasceram, eu tinha uma irmã, essa minha irmã que eu falei que tinha 8 filhos, ela adorava criança. Ela falou assim, eu tenho opção de ficar, eu adoro criança. Ela tinha uma casa imensa. Mas 8 filhos, se não gostasse. Ali na Conde de Linhares, hoje acho que até um restaurante ali, sabe? A casa dela tinha 30 metros de frente. Eu quantidade de filhos e de cachorros, você não calcula. Todos tinham cachorro, pai tinha, era uma confusão. E ela, então, todo dia ela ia em casa, ela que dava banho nos meninos, ela arrumava, punha tudo direitinho e ia embora depois de volta. Quer dizer, me ajudou bastante nesse ponto. Minha mãe não era muito de ajudar nessas coisas, não. Ela ficava, etc., mas ela já estava mais velha também, né? E eu acho que a mamãe era uma criatura ótima, meus pais e tal. Mas acontece que, nesse ponto, quem me ajudou muito foi ela, sabe? Porque ela me ajudou realmente. E empregadas muito boas que eu tive. É rede de apoio, né? Você teve muita rede de apoio. Que eu acho que hoje a diferença das pessoas sofrerem mais é porque não tem a rede de apoio, de jeito nenhum. Você vê você. A maternidade hoje é muito solitária, né? Exato. Não, eu vejo eu tenho uma nora que mora em São Paulo, que tem os netos, né? Ela é uma beleza para as noras dela, eu acho. Porque ela
Ela pega o menino, ela leva se precisar e etc. É verdade que ela fica com os meninos na casa dela. Meu filho fica muito com o menino, às vezes ela está viajando, ou vem cá ver a mãe dela, que está muito doente. Ele fica com o neto e tal, etc. E tal. Quer dizer, se eles aprenderam, eu acho que foi a necessidade da vida. Antigamente você não tinha necessidade. Para que você ia sofrer, ficar lá, se tinha alguém que pudesse te ajudar? Claro. Né? Que eu não estava explorando ninguém, não. Sim. Né? Eles estavam lá para me ajudar mesmo, e faziam isso, né? E eu acho que também antigamente as mães eram mais unidas, né? Eu falo assim, vizinha, até porque morava todo mundo em casa, ia na casa da vizinha, as crianças brincavam na rua. Os meninos brincavam na rua demais, nossa senhora, andava lá. Eu me lembro que foi uma coisa até muito engraçada. O Guilherme toda a vida gostou muito de bicicleta, de carro, dessas coisas, até hoje. Ele tem tudo, ele faz trilha, ele corre lá ele e a Rita foram correr em Nova York. Foi eles que correram na Pampulha também? Na Pampulha eles correram, mas eles correram a 42 quilômetros em Nova York. Nossa, né? Que delícia. Maratona lá. Eles gostam, ele sempre foi mais esportivo. Ele foi judoca até entrar para a universidade, que aí não podia, já lá no Minas que ele era. Mas acontece que um dia ele, tanto falava, e toda a vida ele passava. Tinha aquela brincadeira do anúncio da Caló. Cadê minha Caló e não sei o quê? Punha assim, né? E ele punha no bolso do pai, ele punha não sei o quê. Enfim, ganhou a bendita Caló que ele queria. Ele era pequenininho. Aí ele saiu muito satisfeito andando de Caló. Chegou um rapazinho morava lá perto de casa, assim, mas tem uns meninos querendo pegar a bicicleta do Guilherme. A Cristina sempre foi despachadíssima e resolvida. Eu me lembro que ela estava, numa época que usava uns tamancos assim, ela era pequena, ela devia ter uns 11 anos. Ela voou lá, já foi de tamanco. Para bater no menino. Os meninos lá se mandaram, porque o Guilherme era menorzinho, né? Ela sentiu a obrigação de defender. E é porque eles pegaram uma corda de negócio de fio, sei lá, que estava batendo para ver se o Guilherme sair correndo, largava a bicicleta lá para ele. Era uma bicicleta muito bonita. E ele queria tanto. Mas tinha essas coisas, eu achava tanta graça, quer dizer, eles mesmos me ajudavam bastante, né? Cristina tomava as providências que eu não ia atrás do homem. E eles são muito unidos? Nossa, isso acho que são. A única coisa que a Cristina sempre lamenta é que ela não tem uma irmã, que ela acha que irmã é diferente. Os meninos são. Eu também, eu queria ter uma irmã. Você não tem irmã, não? Não. Né? Eu acho que é legal, porque tem coisa que é assunto de mulher mesmo, né? Assim, a gente sente falta. Outro dia ela estava falando que nós fomos na casa de uma sobrinha, que ela chamou umas primas, né? E eu acho que eu sou mais animada e mais nova lá fui eu, né? Ela me chamou também para ir, fica a Cristina. Ela mora num condomínio lá em Nova Lima. E ela veio encantada com duas primas dela. Eu falei, gente, elas só mandam a foto, as duas juntas, elas viajam juntas, elas passeiam juntas. Elas são gêmeas, não? Hein? Elas são gêmeas, não? Não. Elas até acho que tem uma, entre uma e outra, acho que tem uma. A diferença pequena. Mas aí ela falou que, gente, eu tenho uma inveja das duas, da Denise e da Jaqueline, porque é assim, elas são sempre juntas, é uma coisa que eu gostaria, né? Agora, eu pessoalmente acho que o Guilherme, pelo fato de ser o caçula, e ele, Guilherme, foi sempre um menino assim, que chamava atenção, que ele era lindo demais. Todo mundo, nossa, Guilherme. Mas é dos outros chegar, ele é lindo, que menino lindo, não sei o que, é engraçado. Eu não sei se isso, eu acho mais pelo fato dele ser caçula também, os meninos têm muita história com ele, muito carinho com ele, sabe? Mas, do modo geral, eles são amigos. Agora, o Renato, por exemplo, mora em São Paulo. Ele está sempre, telefona, etc e tal. Porque hoje em dia a internet, né, celular, aproxima muito. Gilberto fez curso de agronomia em Viçosa. Quer dizer, ele entrou com 17 anos, saiu com 21. Quer dizer, essa época ele morou separado. Depois ele já chegou, porque ele já estava namorando uma moça há muito tempo lá, e arrumou um emprego muito bom, lá na Floresta da Vale. E lá ele estava com 22 anos, arrumou esse emprego e resolveu casar. Em geral, falou com ele, o Gilberto não casa. Espera um bocado, você formou agora? Não casou, foi morar fora também. Quer dizer, então, esse já foi mais, quer dizer, assim. Cada um foi pro seu destino, que é normal. Cristina foi, todo mundo fala, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer, porque minha filha vai mudar para os Estados Unidos. Cristina casou, morou nos Estados Unidos e na Bélgica durante 16 anos. Ela estava feliz, milhões de problemas, porque lá é o seguinte, o dia que ela teve uma crise de apendicite que teve que operar, ela foi para o hospital lá na Bélgica, às 3 horas da manhã, o marido teve que levar ela para o hospital, não tinha com quem deixar os dois meninos, né?
Ela deixou a Júlia e o Max no carro, no estacionamento do hospital. Como é que ela ia fazer? Como é que ela ia fazer? Porque é diferente lá, para ter babá, para ter... Lá, não tem, lá você pode tratar uma pessoa, mas eles têm os horários, tem tudo. Empregada lá é assim. É muito diferente daqui. Muito diferente. É. Tinha uma senhora que morava em frente à Cristina, que ficava às vezes com o Max, e ela gostava muito, porque o Max, ele é belga, mas ele não gosta de falar francês, ele gosta de falar inglês, fala inglês muito bem. Fala francês, mas não gosta. Então a Cristina mandava para casa dessa moça, ela tomava conta dele, conversava o tempo todo com ele em francês. Era bem em frente, era uma casa muito bonita e tal, mas a mulher gostava de trabalhar nisso. E ela era a avó do Max. Sabe? Então, quer dizer, é muito difícil você criar sem ninguém, eu acho isso complicado. Agora, ela foi para lá, opção dela. Foi. Ninguém obrigou. Né? Ninguém obrigou. Foi porque quis. Por que eu ia ficar infeliz? O ônus e bônus, né? Ônus e bônus. Aí teve uma certa vantagem, que a gente ia lá para visitar, passeava pela Europa e etc e tal. Isso foi bom. Foi para os Estados Unidos, é tudo muito bom. Fiquei lá no 11 de setembro, eu estava lá, né? É sério? No dia 11 de setembro? Nós estávamos no estado, ela morava no estado de Nova York, em Cornell, o marido dela era professor lá. E eu estava, mas não era em Nova York mesmo, não, a cidade chamava Ítaca, perto de Nova York. E eu me lembro que eu saí, ela saiu, não sei o que ela foi fazer, não me lembro, e ele estava trabalhando. E a Júlia era pequenininha, nós pegamos o carrinho, eu e o Geraldo, fui passear, porque ela morava numa casa muito boa, num lugar muito bonito, assim, dava para a gente andar de carrinho e tal. Quando eu cheguei em casa, o telefone estava tocando. Não sabia, eu não sei falar inglês, mas claro, insistindo, eu resolvi atender. Era o Renato, daqui de São Paulo. Mãe, vocês estão bem? Está ótimo, não tem problema. É porque eu estou aqui lá no escritório e estou sabendo do negócio. Aí ele contou o negócio. Aí cai para trás, que eu não estava sabendo. Ela ficou com medo, ele ficou com medo da gente ter ido a Nova York visitar. Entendi. Né? Sempre a gente pensa normal, nisso. Né? Quer dizer, eu estava lá. No ano seguinte foi até engraçado. Nós fomos aí, mais ou menos na mesma época, quando nós íamos voltar, por coincidência, íamos voltar no 11 de setembro. Aí ela já estava morando em São Francisco, Los Angeles, lá na Califórnia. E aí nós pegamos o avião, foi tratado para esse país, meu gêmeo nos levou. Chegou lá, o voo estava suspenso. Nossa. Tivemos que voltar no dia seguinte. Não tem teto, porque a gente ia até Dallas e de Dallas vinha para cá. Aí então ela não estava suspensa e tal, mas não era não, é porque eles são tão assim, cismados que não viajam no 11 de setembro. Nós nem estava lembrando ligando para isso, só tomar banho. Sabia que estava. E cair, cai, né? Só para encerrar, ser mãe para você é o quê? Tenho certeza que não vai poder ser no paraíso. Não, claro. Eu acho que é a maior alegria que a gente pode ter, a maior felicidade. Porque você tem os problemas são tão pequenos em vista daquilo do retorno que você tem. Eu estou sentindo isso agora. É interessante que cada um faz aquilo que pode. A Cristina até ficou danada da vida, porque ela falou assim, eu sei que não trabalha, sei que não faz. Ela falou, gente, eu trabalho mais do que todo mundo. Então, tem uma faxineira uma vez por semana, ou 2 vezes, não sei. E ela tem os filhos que leva na escola, faz isso, você sabe. Dá um trabalho. A rotina é cheia. Muito trabalho, você sabe os problemas deles, né? Então, com isso, os meninos são o que são, graças à dedicação exclusiva. Ela tem 2 formaturas, é jornalista e publicitária. Trabalhou um pouco tempo com isso, depois acabou. Porque lá no exterior, não tem condição, é muito difícil. Ela trabalhou como tradutora, trabalhou deu aula lá numa escola, lá não sei o que, numa universidade. Mas não é fácil, não. Então, é assim. Então ela ficou. Agora eu já saí do mercado. Quantos anos que ela já está fora disso? Né? Ela tem mais de 20 anos. Mas é porque também, às vezes, no fundo, ela sente tão bem sendo mãe, né? Eu acho que não é nem isso. Eu acho que tem muitas mulheres que, às vezes, têm dificuldade de assumir isso. De que ela se encontrou tanto ali na maternidade que ela realmente não tem vontade de trabalhar fora. E às vezes ela fala pela sociedade, porque a sociedade cobra muito, né? A mulher tem que trabalhar fora, a mulher tem que ficar magra, a mulher tem que transar todo dia, a mulher tem que fazer tudo com os filhos. E às vezes quando você não entende, né? Peraí, quem que eu quero ser? E às vezes a mulher realmente ela não quer trabalhar fora. Então não tem problema, tá tudo bem, né? Mas ela especialmente, eu acho que os meninos conseguem ser, inclusive a Júlia já está na universidade, graças à dedicação exclusiva dela. Se não fosse isso, eu acho que dificilmente, sabe?
Mas é um negócio assim. Mas ela foi muito amorosa também, né? Sim, assim. Muito assim. E os meninos estão bem, tudo, estudam tudo da vida. A Júlia fala fluentemente 4 línguas. E faz de outras tantas, inclusive fala um pouco de holandês, está aprendendo mandarim, quer dizer, um negócio assim, né? Eles se esforçam muito para poder. O marido também ajuda demais nesse ponto, ele é formidável. Mas ele tem que trabalhar muito para botar o dinheiro em casa, né? Claro, não, claro. O negócio não é fácil, não. Você queria, só para terminar, dar alguma dica para a mãe, para as mães de hoje? Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Olha, eu acho, Camila, que eu sou meio ultrapassada. Até parece, vê se dou conta, gente. Mas acontece assim, eu acho que... Você é o nosso paradigma, você sabe disso, do grupo. Todo mundo fala isso, mas nem tanto, né, gente? Aí eu me sinto assim... Você sabe o que é, Camila? Eu acho que a coisa melhor do mundo, que não tem nada a ver com a maternidade, Deus me deu um dom, que eu não quero falar, você fala, não. Não sou tão inteligente, nem tão linda, nem tão agradável. Quer dizer, eu posso até ser agradável. Mas acontece o seguinte, eu sou uma pessoa extremamente alegre. Eu pego a parte otimista da coisa. Sou alegre, sou feliz da vida e tal. E eu acho que isso é importantíssimo. E você passa isso para os filhos. Meus filhos são muito divertidos, muito engraçados. São piadistas, toda a vida eu era, meu marido era também. Então a gente leva essa vida mais leve. Exatamente. Sabe? Eu acho que você tem. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que. É isso que eu ia falar, que é uma coisa que é muito. É porque eu também falo muito isso, que a maternidade ela é leve, né? A gente pode viver ela de uma forma bem leve. Leve e solta. Leve e solta. Eu acho que você tem que. Uma coisa que eu sou, não sei se está fora de moda, mas é o que eu acho. Assim, os meninos têm que aprender a ter educação, respeito aos pais, mas não é respeito ele lá e aqui, não. É que aquela amizade, meus filhos nunca me chamaram de senhora. Eu sou você para todo mundo. Eu digo, um sujeito me telefonou aí, uma mulher, mãe, senhora, me ajudar, que eu estou aqui, fui assaltada. Eu desliguei na hora, ninguém me chama de senhora. Então não é meu filho, né? Quer dizer, eles estão assim, tem uma intimidade com a gente, eu acho que isso é válido. Mas você tem que ter respeito, você tem educação, você tem que ter um pouco de elegância. Hoje o povo é muito escrachado, fala muita coisa assim, que eu acho que tem coisas que são particulares suas. Você não tem nada que acha que tudo é natural. E eu sou uma pessoa que não sou homofóbica. Cristina fala homofóbica. A Cristina fala que eu sou a musa dos gays. Toda a vida eu fui. Porque tudo quanto era gay, assim, cabeleireiro. Mas ele me adora. De vez em quando ela fala assim, mãe, você acha que se o fulano gosta de você? Ele gosta muito de mim. Então ele pode achar que ele é gay. Quando ela está na dúvida, sabe aquilo dali? É assim, tem muitos que gostam que não são, obviamente. Né? Mas quando está na dúvida, mas é assim, eles gostam, porque eu trato todo mundo muito bem, sou muito amiga, etc e tal. Agora, eu acho que você tem que ter respeito pelo outro do jeito que ele é. Acabou. E aquilo você tem que ensinar de pequeno. Não interessa, eu tenho essa minha empregada, para mim ela é mulata. Ela fala, que nada, eu sou negra. Ela sempre fala assim, eu falei, você não é negra, Isabel, você é mulata. A Cristina falou que você hoje usa parda, idiota. Que parda coisa nenhuma. É mulata, é branca, é preta, é mulata, qual é o problema? Né? Agora, eu acho assim, agora a gente tem aqui, os meninos têm um carinho com ela, por exemplo, eles viajam, eles trazem presentes lindos para ela, coisas assim, do jeito que traz para mim, traz para ela também, porque ela é uma pessoa que eu ensinei, exatamente, a mãe delas era uma pessoa que eu tinha inteira confiança, boa demais, e ela também, então, eu acho assim, agora, aprendeu a ter respeito, ter educação, ter intimidade, ela tem intimidade com eles também, tanto que eu convidei elas para minha festa, ela falou que não vai. Ela com a filha dela é professora, até formada em geografia, etc. E tal, professora de colégio lá em Contagem. É uma menina ótima, inteligentíssima. Meu cunhado, meu genro ficou impressionado de ver o essa. Uma menina inteligente, tem uma conversa boa. Então. Mas ela é uma pessoa que ela sabe assim. Eu falei, Isabel, você conhece todo mundo? Todo mundo da vizinhança conhece Isabel. Não, mas eu não vou sentir. Porque às vezes ela não se sente bem. Isso que eu falei, você vai escolher. Mas o convite está aí. Então, a mãe dela, eu sabia que não ia, que ela sai pouco. Mas ela com a filha e tal,
Quer dizer, ela é assim uma pessoa que ela virou uma filha para mim. Ela me trata aqui, o cuidado dela. Eu entro no banho, se eu demoro muito, lá vai a Isabel saber se eu morri lá dentro. Vai tomar banho, que eu também estou aqui. Deixa aqui tomar meu banho. Eu saio aqui, se eu demoro, ela fica preocupada. Aí agora, outro dia, ela falou assim, eu achei que a senhora tinha encontrado com o Maria de Lourdes. Maria de Lourdes é uma amiga minha que conversa muito. Você conversa muito. Entendi. Eu converso muito também, né? Você está vendo agora, né? Quem estiver aí está vendo como eu falo, né? Mas é bom conversar, né? É bom. Mas é isso, educação, respeito, intimidade. Eu acho assim, ter intimidade, você tem que ter respeito com intimidade. Você não vai chegar e dizer um palavrão pro seu pai, uma coisa assim. Meu marido gostava até de xingar, e eu detesto xingar. Ele falou, que bobagem, xingar é tão bom, gente, põe pra fora, acabou. É assim, mas eu acho assim, eu não sou disso, não. Eu acho assim, os meninos têm que ter, eu acho que o mais importante é você saber se respeitar, e saber, os meus filhos, respeitar as pessoas também. Porque é o seguinte, você vai numa escola, os meninos hoje não tem, pelo que eu vejo aí, não tem educação com professora, né? Os meninos assim, abusados, falam, então assim, se meu filho fizesse isso... Não é nem falar palavrão, não, eu acho que é a forma de falar, a forma de tratar. Uhum. Agora, aqui eu vejo, você não pode falar um negócio desse, qualquer coisa você fala, hoje você está ofendendo. Que ofender nada, a Isabel fala quando ela morava aqui, ela morou quando antes, depois a mãe dela conseguiu comprar com a ajuda da gente e tal, uma casa lá em Petrolândia, era uma casa muito boa, ela construiu, lá arrumou direitinho. Mas ela morou aqui na favela, ela falava, todo mundo tinha apelido, ninguém fazia bullying de nada. Aqui a gente sabe, tem um fulano que a minha vida inteira eu brincava com ele e chamava ele de pretinho, cheguei a um negócio assim, negrinho, ninguém achava medo de eu ficar ofendido, não era bullying. Mas hoje em dia tudo é bullying. Tudo bullying, e eles fazem realmente bullying. Eu sei que tem escolas, né? Eu vejo os meninos, às vezes, os meninos da Cristina, às vezes sentem isso na escola. Né? É uma coisa que é muito, muito triste, eu acho que é muito... Então, você tem que ensinar o menino que todo mundo é igual. Você tem isso ou aquilo, isso você vai respeitar o outro do jeito que ele é. Isso é que eu acho que é muito importante. Realmente. Agora, muito respeito e educação, eu acho que a educação você ter. Você chega perto da pessoa, você tem que aprender. Gente, gentileza. Sem gentileza, deixar passar na frente, abrir a porta do elevador, umas bobagens. Outro dia eu cheguei aqui, eu tenho uma amizade com essa turma aqui do Verde Mar, porque eu vou lá, outro dia o almoço falou comigo, só não veio aqui ontem, que houve? Porque eu não tenho dispensa em casa, né? Eu tenho assim, um pacote de café, um pacote de açúcar, uma coisa mínima. Tudo que eu preciso eu vou lá. Então eu estou lá perto, todo dia, né? Outro dia eu deixei cair um caso, um rapaz estava na minha frente, abaixou e apanhou. Eu não vi assim com a menina do caixa, assim, é tão bom quando a gente chega de manhã e vê uma pessoa delicada, educada fazendo isso com a gente, né? Que hoje em dia é raro. A gente faz, porque hoje em dia, não, você deve passar por você e passa na frente, é isso que faz, né? Esses dias a gente foi numa formatura, numa missa, e estava lotada a igreja. E o que tinha de gente jovem sentada e gente idosa. Eu inclusive, estava com os meninos no colo, o Gedeon também, e eles até cederam o lugar pra gente. Mas tinha muito jovem, tipo de 20 anos, 15 anos sentado, e tinha idoso em pé. Eu não ando mais de ônibus. Muito tempo parei de andar de ônibus. Porque o ônibus é o seguinte, você entra, são poucos lugares na frente para os idosos. E as pessoas estão dormindo coisa nenhuma, né? Teve uma vez que eu entrei, acho que a última vez que eu andei de ônibus, eu entrei no BH Shop para vir para aqui, e eu estava em pé, e tinha uma moça na minha frente com uma criança no colo em pé. E gente jovem, lá de vocês talvez, sentada. O motorista virou-se para trás e falou assim, eu não saio daqui enquanto essa senhora e essa moça sentarem. Gente, a moça que levantou, acho que se ela pudesse, ela tinha torcido meu pescoço, eu tinha virado a cabeça para trás. É como se a gente tivesse culpa, né? Tivesse fazendo errado. Agora, dia ela vai também passar se tivesse um lugar só, eu deixaria a moça com criança lá. Porque eu já estava velho, mas já dei lugar para uma pessoa que entrou no ônibus, não sei se ele era, não, ele estava com uma bengala, se eu não me engano. Ele devia ser mais novo do que eu, um senhor. Mas ele estava com mais dificuldade do que eu. Eu não tinha dificuldade. Entendi. Né? Quer dizer, eu tenho assim, agora meu equilíbrio está pouco, né? Pudera, né? Pela idade, né? Pela idade. É isso, Glaiz, eu queria te agradecer, gente, espero que vocês tenham gostado. A voz da sabedoria, né? A voz da sabedoria, o quê, né? E fala, até nós, Deus... ela é nosso paradigma no nosso grupo de ciranda de mulheres, porque vocês viram, né? Tem tanto pra gente aprender com ela, né? Obrigada. Não vou aprender, não vou ensinar nada, não tenho essa pretensão, não, sabe? Mas ensina. No fim da história, a gente sempre tem a vivência, é importante, né? Eu acho que aprendo muito com vocês também.
Eu acho que outro dia eu falei, até a cidade a gente está aprendendo as coisas em bonito. É verdade. Já outro dia, essa sua amiga que você viu sair aí, uma vez eu falei com ela, vamos aprender isso assim. Ah, tá doida, agora só não quero aprender mais nada na minha idade. Falei, Tereza, não é possível, você pode ser minha filha, como é que você não quer aprender? Eu ainda estou aprendendo até hoje. É verdade. A gente aprende. É, sim. Você desculpa se eu falei muito, mas Imagina, eu falo mesmo. Eu acho que não é falar muito, eu acho que é tão importante a gente ter esse tempo de ouvir, né? Porque é uma sabedoria mesmo, tantas vivências, né, que você já teve, então você tem muito para poder passar pra gente, que a gente às vezes que é jovem, a gente acha assim que a gente já sabe muito mesmo. Eu esqueci também de te falar que a Gracinha, por exemplo, meus netos também, gente, eles são uma gracinha, você leva de São Paulo, telefone, vó, tá tudo bem com você, não sei o quê. Chega, teve um dia que eu cheguei em São Paulo, achei tão lindo isso. Quando eu cheguei, desci do avião, minha neta estava me esperando lá. A mala quebrou a roda, não sei que jeito, mas eu fui puxando e tal. E a Laura pegou a mala e levou, botou no carro e tal. Tá bom. Chegar lá em Belo Horizonte, jogava lá fora, comprou outra, né? O jeito. Quando eu cheguei, daqui a pouco, passado um dia, então, eu cheguei lá em casa, o Felipe, que é o meu segundo neto. Uma mala maravilhosa para mim lá. Vó, joga aquela mala fora. Achei, ele tem umas coisas assim, sabe? O outro também, por sua vez, agora, já falou que ele é sócio aqui da Gran Cru, do vinho, né? Aquilo dali a gente chega lá e ele faz as coisas. Ele me leva outro dia, ele veio cá olhar o negócio, ele é gerente financeiro, veio cá olhar o negócio aqui. Vó, vem cá almoçar comigo aqui no shopping. Eu acho tão bonitinho essas coisas assim, né, gente? É o respeito, a intimidade. Exatamente, né? Ela vai indo pela turma fora. Herança eu tenho neto de 41 anos a 11, né? Então é uma boa, é a herança, mas boa escala. Um beijo, gente. Tchau. Fica com Deus.